Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo ganhou 4 reforços de forma inesperada até. E eu me refiro aos jogadores que serviam a seleção do Uruguai na Copa do Mundo e acabaram retornando para casa. Afinal de contas, a equipe celeste foi eliminada nesta sexta-feira pela Espanha, perdendo por 1-0 o gol do Baena, numa falha gritante do goleiro Muslera, e 4 jogadores vão reforçar o Flamengo, não na viagem para Portugal, porque vão tirar férias, mas vão se incorporar logo depois à equipe, e o principal deles é o Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, que vai acabar incrementando o processo dele de recuperação. Afinal de contas, o jogador que está machucado, né? E a boa notícia foi o que o Bielsa não o utilizou em nenhum jogo dessa Copa do Mundo, porque ele tinha uma lesão muscular e acabou não sendo aproveitado, não se recuperando a tempo, né? Eu temia até pela utilização dele no jogo contra a Espanha, era uma final de Copa do Mundo para o Uruguai, e quem acabou sendo muito utilizado e jogou bem foi o Nico de la Cruz, que até recebeu um cartão amarelo na partida diante da Fúria. O de la Cruz entrou ainda no primeiro tempo com a lesão feia do Ugarte, né? E dessa forma acabou sendo aproveitado pelo técnico Marcelo Bielsa. Jogou bem, como eu disse, num nível muito alto de intensidade, até causando espécie do porquê ele não joga dessa forma e não é aproveitado dessa forma no Flamengo, né? E eu vou entrar na questão aqui sobre o fato de os jogadores darem a vida na seleção e não necessariamente no clube. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então clique no link que está no comentário fixo deste vídeo, tá? E a BandBet, para você saber, tem super odds inigualáveis em todos os jogos dessa Copa do Mundo. E claro que todas as atenções estão voltadas para o duelo entre Brasil e Japão na segunda-feira, pela segunda fase da Copa do Mundo. Então, repito, aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, neste vídeo, ou então clique no link que está no comentário fixado neste vídeo. Primeiro comentário fixado neste vídeo, tá? BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o tema principal deste vídeo, é impressionante, né? Como os jogadores, eles têm essa história de servir a pátria, né? Jogarem a vera pela seleção, e no clube eu acho que o De La Cruz é um bom exemplo disso. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. Não estou falando que ele tira o pé, mas ele fica fora de vários jogos, né? Se lesiona, não joga no piso de plástico, por exemplo. O piso de plástico, que é uma distorção técnica do Campeonato Brasileiro. Por quê? Nem todos os jogadores jogam nesse tipo de piso, né? Então o clube se reforça, gasta dinheiro, no caso do Nico de la Cruz, 16 milhões de dólares no Pix, e aí acaba não podendo aproveitar esses jogadores por causa dessas condições que são desfavoráveis para a prática do futebol, né? Então vamos lá, Varela, titular absoluto da lateral direita, Arrascaeta, titular absoluto no meio de campo, Vinha, que é um jogador que é do River Plate, mas o Flamengo está numa sinuca de bico, como eu gravei em outro vídeo, porque o River Plate não quer mais o jogador e o Vinha pode voltar para o Flamengo antes do tempo, né? Pode acabar sendo incorporado, mas para isso o Flamengo vai ter que exigir, e tem toda a razão em fazer isso, uma contrapartida financeira do River Plate. Não dá simplesmente para o River Plate quebrar o contrato e falar, toma aí, porque é um contrato que existe. Um contrato de empréstimo, mas é um contrato que existe. Então não dá simplesmente
para o clube argentino abrir mão, ou querer abrir mão do jogador, devolvê-lo ao Flamengo, falaram, toma aí, não, o Flamengo tem que brigar por isso, até porque o Flamengo precisa arrecadar dinheiro. Flamengo, gente, não está sem dinheiro, mas o Flamengo traçou uma meta ambiciosa para a venda de jogadores no valor de 256 milhões de reais, e qualquer dinheiro que for entrar é dinheiro. Então, há uma contrapartida financeira que terá de ser negociada pelo José Botto, né? Pelo José Botto. Então, eu acho muito importante que esse jogador volte ao Flamengo e tem de ser incorporado, né? Ele, nas melhores condições físicas, é o melhor lateral esquerdo do Flamengo. O Villa joga pra caramba. A questão dele é física. Ele teve o joelho dilacerado naquela partida contra o Palmeiras, empate por 1-1, ainda sob o comando do técnico Tite, e ele ficou no gramado mesmo com as condições piores físicas possíveis. Até que ponto isso pode ter piorado a lesão, né? É algo a ser questionado. Um dia o Vinha talvez fale sobre isso. Agora ele não vai falar, evidentemente, o Flamengo não vai falar sobre isso, absolutamente. Mas até que ponto foi bom para ele continuar naquele jogo, fazer número naquele jogo, quando ele estava com o joelho dilacerado? Gente, a lesão dele foi mais grave do que a do Pedro. Uma lesão gravíssima, gravíssima. Então isso não pode ser tirado de contexto. E o outro reforço é esse, o Nico de la Cruz, que volta ao Flamengo também. Pô, o de la Cruz é um baita jogador, cara. O questionamento sobre o de la Cruz nunca foi técnico, pelo menos da minha parte. Sempre foi físico, né? Ah, mas o Flamengo tem que se desfazer desse jogador. Não pode se desfazer do jogador, mandar o jogador embora, porque existe uma multa rescisória contratual, né? As pessoas fazem uma confusão sobre multa rescisória como se fosse algo a ser pago só pelo clube que contrata. Não, o clube que dispensa o jogador tem de pagar uma multa rescisória também. Existe ali uma rescisão contratual, né, que tem que ser paga. Simples assim. Então não dá para se desfazer do jogador. O Flamengo pode se desfazer do de la Cruz se algum clube do exterior se interessar pelo atleta. Agora, convenhamos, o mundo sabe que o de la Cruz não tem as melhores condições físicas, longe disso, aliás. Quem vai gastar 16 milhões de dólares pelo de la Cruz? Né? Um cara versátil, que pode jogar como meio-campista, mais avançado, como volante, como vem jogando no Flamengo, tem N funções ali. E é um cara que joga pra caramba. Na partida contra o Paris Saint-Germain, na final do Mundial no ano passado, ele jogou pra caramba, cara. Ele entrou bem demais naquele jogo. Então é uma pena que ele não possa ser utilizado mais vezes. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.